dizendo que Ele é, como cantamos de manhã, Ele não muda, que nós estamos alegres e felizes em compartilhar e desfrutar da presença do nosso Deus no nosso meio, amém? Se você ainda não experimentou, porque isso é possível, se você ainda não experimentou essa presença, eu convido você a abrir seu coração. É óbvio, lembrando que o chamado eficaz não tem outra opção, mas que a sua mente esteja focada no Senhor. E que seu coração de pedra seja transformado, como o Rafa falou aqui no PG, por uma cirurgia num coração de carne. E que você ainda possa desfrutar do que Deus preparou para você nesse tempo aqui. Ainda há tempo. Não há nada perdido para o Senhor. Ainda há tempo. Creia, querido. E cante conosco. Vamos levantar? Vamos adorar a Deus? Porque há alegria na casa de Deus. Deus está no nosso meio. Deus está conosco. E nós vamos cantar e louvar a esse Deus. Louvamos ao Deus que é, louvamos ao Deus que sempre há de ser. Abriu a nossa prisão, cessou a fúria do mar, vitória vem do nosso Deus. Porque há alegria na casa de Deus. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do Rei dos Reis. Não vamos nos calar, louvamos a Deus. De Deus, nosso Deus está neste lugar. Não vamos nos calar, louvai ao Senhor. Oh, 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 oh. Olha o Deus que nós louvamos. Louvamos ao Deus que cura, louvamos ao Deus que salva, cantamos ao Deus que abre os caminhos. Se morreu naquela cruz, mas então ressuscitou. Meu Deus traz vida hoje aqui. Alegria! Alegria na casa de Deus, alegria na casa do Rei dos Reis. Seja bem-vindo, Senhor. Nos calar. Tome seu lugar de honra e seu trono de graça. Alegria na casa Aleluia. de Deus, nosso Deus está neste lugar. Não vamos nos calar. Vai ao Senhor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Louva ao Senhor. Vai ao Senhor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Agora preste atenção, ó. Oh, oh, oh. Éramos órfãos, adotados fomos, éramos presos, liberdade, enfim, fomos perdoados, aceitos, adotados por ti, adorados, Senhor. Lembrou? Aprendeu? Então vamos juntos. Éramos órfãos, adotados fomos, éramos presos, liberdade, enfim, fomos perdoados, aceitos, adotados por ti. Adorado, Senhor, seja aqui. Agora sim, ó. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do Rei dos Reis. Não vamos nos calar, louvamos a Deus. Alegria na casa de Deus. Aqui tá mais bonito, quero ver. Lugar. Não vamos nos calar. Vai, porque o crente é alegre. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do Rei dos Reis. Não vamos nos calar, louvamos a Deus. Alegria na casa de Deus, nosso Deus está neste lugar.
adoramos? Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos ao Deus vivo que venceu a morte. Ele não foi qualquer um. Ele ressuscitou. Ele fez a diferença enquanto viveu. Morreu. Mas ele venceu a morte por mim e por você. Por isso somos considerados seus filhos. Somos adotados. E como o pastor Mateus ontem falou, desfrutamos de uma herança que para nós não custou, mas para ele custou a própria vida. E não há nada melhor do que desfrutar dessa herança e desse Deus, que é o Verbo vivo, que habitou entre nós e que nos resgatou do lamaçal do pecado. Vamos cantar e declarar que Ele é o Filho de Deus e Ele é santo. Assim, ó. Oh, 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 oh. Vamos lá. Oh, vai, Renatinha. Oh, oh, entregue essa adoração ao Senhor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar no reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Será? Um profeta, um agitador qualquer. Mas nós somos a igreja do Deus vivo. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Vamos lá. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar no reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e Aleluia, ele venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Ele testifica. O Espírito me revela quem tu és. Ungido
Mas alguém viu o Henri, gente? Eu vi aqui na minha frente. Quem disse que não, vejo tudo. Vem, pastor. Antes de cantarmos essa canção, queridos, nós vamos mais uma vez colocar os nossos corações também e dar atenção à importância de estarmos contribuindo com os nossos bens no altar do Senhor. Hoje o altar do Senhor está de forma provisória nesse espaço. Na verdade, o altar do Senhor é o nosso coração. E onde nós estivermos reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está conosco. Eu queria encorajar você nesse tempo, pedir para colocar a imagem do Pix da igreja, né? E nesse tempo, então, que a gente vai estar cantando essa última canção, você lembrar, de repente você ainda não pôde fazer, você está sendo convidado a contribuir também de forma material, para que o reino do Senhor cresça, para que um trabalho como esse, de retiro, possa acontecer outras vezes. E assim fazer a diferença na vida do Senhor, na vida das pessoas, pelo intermédio do Senhor. Eu queria saber aqui quem, até aqui, nesses dias que estamos até aqui, está sendo abençoado pela presença do Senhor. Levanta a mão. Amém. Amém, glória a Deus. Isso só é possível porque o próprio Deus faz. Mas o Senhor faz e estabeleceu meios humanos também para que isso pudesse acontecer. E um dos meios humanos é que haja recurso na casa do Senhor. Eu queria encorajar você a contribuir enquanto cantarmos essa próxima canção, que vai nos lembrar de que somos filhos de Deus. Faça conosco essa oração. Você pode sentar, você pode ficar à vontade. Você pode ficar em pé. Você decide, você é livre. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Eu sou filho de Deus. Melodia, Ele me encontrou. Canta comigo, gente. Me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Ele salvou a gente da gente mesmo. Eu não sou mais escravo do medo. Você não acredita, mas vai por fé. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome chamou. Então renasci em sua família, o seu sangue me adotados fomos. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome. Tem algo mais poderoso. Deus que é pessoal, que nos conhece. Então renasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou escravo do medo. Aleluia, declare por fé. Eu sou filho de Deus. Eu não sou resgatou, nos libertou.
resgatou, que nos fez filhos. Você pode falar comigo o tema do nosso retiro? Vamos falar juntos? Bota aí pra gente na tela, vai, Gabi. Vamos ver se você ainda sabe. Não tem como saber, gente. Vamos lá? Então vamos comigo? No 3, 1, 2, 3. Não, no já, né? Falei errado. No já. 1, 2, 3 e já. Tudo novo, a transformação que marca um recomeço. Pastor Mateus ajudou pra caramba, né? Tu viu? Por pouco aí, por pouco. É a cara dele. É só porque você passou na frente, pastor. Mas eu te amo ainda assim. Com a ajuda de Jesus. Vamos de novo. Agora vai, pastor consegue com a gente. Vamos lá? No já, 1, 2, 3 e já, vai. Tudo novo, a transformação que marca o reconhecimento. E a nossa divisa que está em... Cadê? Gabi levantou, gente. Por quê? Já te liberaram, Gabi? Foi liberada? Ah, tá. Então vamos lá, tá lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que... Esqueci do já, desculpa. 1, 2, 3 e já, vai. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Você crê? Vamos orar. Mas antes eu só quero dizer que meu marido trocou de blusa, tá? É vermelha. Mas se você reparar, essa aqui é polo. A outra era... Só pra você não ficar espalhando por aí que ele só trouxe uma blusa. Que a esposa não cuida, entendeu? Quero deixar isso... Tá aqui, ó. Tá tudo bem, tá? Vamos orar? Então vamos orar pelos bens e vidas e pelo pregador. Nem precisa contar piada, já contei, tá liberado. Então vamos orar. Deus, nós... queremos dizer que nós amamos o Senhor. Ah, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é exaltado, infinito, glorioso, eterno. E Deus, nós queremos aqui dizer que nós nos arrependemos e pedimos perdão, porque estamos diante de um Deus que é santo. Como pecadores falhos, imperfeitos, estamos aqui, dependentes da Tua glória. Se não fosse o Senhor, que seria de nós? Por isso, Deus, nós rendemos graças. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Porque o Senhor nos transformou. Nós podemos viver em novidade de vida. Nós te louvamos, te agradecemos pelos bens aqui depositados. Deus, o Senhor é o dono de tudo. Mas nós queremos te oferecer e te devolver o nosso melhor.
Que o Senhor cuide das finanças, das coisas que ainda precisamos arcar. Que possamos descansar no controle do Todo-Poderoso. Eu quero te pedir, Deus, pelas crianças, que esse tempo agora que elas terão, que seja um tempo de mudança e salvação. Que o Senhor encontre os corações. E que em nome de Jesus, os nossos pequenos sejam transformados pelo poder do teu amor. E o Henri aqui também. Que ele seja a boca de Deus. Que possamos estar atentos à tua voz nessa noite. Que o poder da tua palavra seja algo para a eternidade. Transforma as nossas vidas. Transforma os nossos corações. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inferno que quer tirar a nossa atenção. Que possamos estar com as mentes cativas ao Senhor, em nome de Jesus. Que o que tiver que acontecer lá fora, que aconteça. Nós estaremos aqui, atentos à sua voz. Nos guarda, para que possamos ser luz. Para que possamos evidenciar o poder e a verdade do teu evangelho. E a anunciar as boas novas de salvação. Que fazem tudo novo. Obrigada, Deus de amor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos lá? Vamos ficar de pé. Abre o mar pra eu. Perfeito. Me resgatou e agora posso cantar. Abriu o mar. Esse é o som dos filhos de Deus que adoram o Rei dos Reis, que nos resgatou, o Rei dos Reis, que nos adotou. Eu sou filho, eu sou filho. Sim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho de Deus. Permaneça de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 1, versículo 10 até o 13. Também vai aparecer na tela, não, você pode acompanhar também. Texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 a 13, diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Repita comigo: mas nasceram de Deus. Diga: mas nasceram de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra está diante de nós. Que o teu Espírito nos leve agora, Senhor, a um lugar de intimidade com o Senhor, em que esta palavra penetra aos nossos corações, as barreiras que os nossos pecados tentam colocar e impedir a nossa aproximação com o Senhor. Que o teu Espírito possa quebrar as barreiras, que teu Espírito possa remover todo impedimento, que os nossos olhos hoje possam ser destapados para ver, que os nossos ouvidos possam ser curados para ouvir a tua voz, que a nossa mente seja governada pelo teu Espírito, que o nosso coração seja todo teu, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O título do nosso sermão também é o subtema de hoje. Tudo novo é ser filho de Deus. Repita comigo: tudo novo é ser filho de Deus. Nós estamos, nesses dias, aprendendo muitas coisas, muitas implicações, muitos efeitos que tudo novo da parte de Deus causa na nossa vida. Nós aprendemos no primeiro dia que tudo novo só é possível e só acontece na nossa vida porque começa em Deus, é a iniciativa de Deus. O Senhor nos escolheu e o Senhor nos chamou para responder ao Evangelho com fé e também com arrependimento. Depois, ontem à noite, nós aprendemos com o nosso querido pastor Mateus que tudo novo é o que Cristo faz. Eu digo faz porque ele realmente fez, e ele diz que está consumado, mas ele está fazendo, porque ele virá para buscar a sua igreja. Ele faz. E aí a gente pode aprender um pouco mais a respeito de regeneração, conversão, justificação. Entender que não há nada que a gente possa fazer para resolver o nosso problema, e foi Deus mesmo que fez. E somente pelo Filho dele, Jesus Cristo. A brincadeira da noite aí, o pessoal viu que tinha a ver, não tinha a ver, gente? Fez sentido ou não fez? E agora, no dia de hoje, a gente está já desde cedo discutindo, aprendendo sobre o que significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é para a gente bater no peito orgulhosamente, ou eu diria até com um sentimento triunfalista, de que nós somos cabeça e não cauda, e que tudo que a gente faz vai dar certo, já deu certo, está tudo resolvido, não sei o quê. Não é bem isso. Porque se você lembra de ontem, ser filho de Deus tem que lembrar do que aprendeu ontem. Significa que a gente era ruim, muito ruim. E o Senhor quis que a gente fosse filho dele. Simples assim, ele quis. Então não tem porquê a gente comemorar no sentido que nós somos filhos de Deus. A gente até canta aqui, né? Mas a gente tem que estar atento. Porque cantar eu sou filho de Deus tem mais a ver com quem é o pai do que quem é o filho. O valor de ser filho de Deus não é ser filho, mas é que existe um pai que nos traz valor, que nos atribui valor. Porque antes de sermos filhos de Deus, éramos filhos do diabo. Éramos filhos da ira. Éramos nós mesmos, você e eu. Então, a diferença, o que faz a diferença não somos nós. Sempre fomos nós no meio dessa história,
O que mudou a nossa história foi que o nosso Pai agora é Deus. E a gente então vai começar a reforçar isso agora. E muita gente pensa que o Evangelho, ele conclui os seus efeitos, a sua missão, quando ele produz um efeito fundamental, que é o perdão dos nossos pecados. A gente às vezes se confunde, fica feliz, e não tem que deixar de ficar feliz mesmo não, quando a gente recebe o perdão. Mas se o Evangelho parasse no perdão, nós não teríamos um lugar, nós não teríamos onde ficar, nós estaríamos órfãos, perdoados, talvez livres da punição, da condenação, mas órfãos, sem um lugar, sem uma casa, sem um lugar à mesa para sentar, sem família. E o que Deus tem revelado na sua Escritura, desde Gênesis e Apocalipse, obviamente Ele tem revelado o Filho dele, mas o que o Espírito tem revelado também é que Deus se relaciona com amor, e amor é vivido numa realidade de família. Deus está mais preocupado em que sejamos família do que sejamos povo. Mas era preciso separar um povo, para que desse povo fosse extraída a família de Deus. Hoje, então, a gente pode perceber que se parássemos no perdão, não teríamos família. Mas o Senhor hoje está mostrando, e a gente tem visto, que Ele quer nos conduzir a algo mais profundo. O Evangelho, ele avança, e ele continua no acolhimento. O Senhor nos acolhe. O Senhor nos faz pertencer a algo muito maior. Ele não apenas limpa a nossa ficha corrida de pecados e de erros e de ofensas gravíssimas contra Deus. Ele muda o nosso sobrenome. Deus não apenas nos livra do inferno, Ele nos garante um lugar com o Pai. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse plano de Deus que é maravilhoso. E não é só fui salvo de algo que iria me afetar e me prejudicar e seria terrível a condenação. Mas hoje nós vamos ver além disso. Fomos salvos da condenação, sim, mas fomos adotados por Deus. Fomos acolhidos por Deus. Fomos inseridos na família dele. Somos, de fato, parte verdadeira da família de Deus. E esse texto que a gente leu, de João 1, 10 a 13, ele está mostrando algumas coisas. Ele mostra o drama da rejeição, nós vamos ver aqui. Ele mostra o milagre da adoção, porque se éramos inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, éramos repulsivos diante de Deus, agora Ele decide nos adotar. Isso só pode ser um milagre, não tem sentido nenhum. Não havia nada em nós que motivasse Deus nos adotar, Deus nos amar, Deus nos perdoar, Deus nos justificar. Nada. E a gente vai ver também a origem desse novo nascimento. E vamos perceber que também em Romanos, o texto que a gente também estudou, Romanos 8, Paulo, ele aplica isso para a nossa vida, e isso gera em nós responsabilidade. Vamos comemorar, celebrar que somos filhos de Deus, entender tudo isso. Mas para quê? Para viver como filhos e não como escravos. Isso tem uma diferença brutal. Tem gente que ainda até entendeu e recebeu o perdão, mas vive como escravo. Tem gente que quer viver como filho, mas nem perdão recebeu. Então veja, esse primeiro texto que eu li, João, esse primeiro capítulo do Evangelho de João, conhecidíssimo, prólogo do Evangelho de João, lindíssimo, profundo. Ele apresenta Jesus como o Logos de Deus, o Verbo, a razão última de todas as coisas, a causa de todas as coisas.
Ele utiliza essa palavra, inclusive, justamente porque estava se comunicando com uma cultura, ainda que fosse judaica, também era uma cultura grega. E a palavra logos é a razão e a explicação para todas as coisas. E sim, se você perceber e quiser entender o porquê das coisas, sempre será a resposta a Cristo, o verbo. Por quê? Sofrimento na minha vida. Porque Cristo, porque isso revela Cristo, porque isso mostra Cristo, porque isso revela o poder de Deus através do Filho Jesus, o verbo. É por causa de Cristo, é tudo sobre Cristo. E esse Cristo, ele vai avançando nesse capítulo, nesse prólogo, e ele vai mostrar algo que nós lemos aqui. Ele vai mostrar que ele veio para os seus. E houve então uma rejeição. Mas também houve uma transformação. O Criador veio ao mundo que ele mesmo fez e foi rejeitado. E ao mesmo tempo, os que o recebem são feitos filhos. Veja, olha o que está escrito. Aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, que estava no princípio com Deus, e era Deus, e é Deus, ele estava no mundo, ou seja, veio ao mundo. E o mundo foi feito por ele, ou seja, ele é o Criador. Mas o mundo não o reconheceu. Esse versículo vai nos mostrar algo triste. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não identificou. Não identificou, ele está no mundo, ele está aqui, está entre nós. Isso é mais do que ignorância, é uma cegueira moral. Não é problema de vista, é problema de moral interna. A natureza pecaminosa do ser humano não enxergou o seu Criador. Você pode ter vida fora daqui, de algum lugar, mas pode estar morto dentro. Você pode estar, para todo mundo olhando para você por fora e achar que está tudo bom, mas está morto por dentro. Pode até ter religião, pode até ter uma religião interessante que faz programações interessantes, retiro legal, mas não reconhecer o Criador como Senhor. A adoção começa quando Deus nos resgata, queridos. E Ele nos resgata dessa vida de órfão, cego que não reconhece, que não identifica. Uma vida sem pai, sem casa, sem identidade, sem direção. Não sei para onde vou, não sei quem eu sou, não sei de onde vim. Receberam um alerta para a gente. Dá para estar no lugar certo e ainda não ter recebido Jesus, querido. Dá para cantar louvores, dá para continuar longe. Tem gente que está cantando muito e está longe de Deus. Tem gente que está até no lugar certo, mas não está adiantando nada, porque não recebeu. Veio para que os seus não receberam. Dá até para chorar nos cultos, nas programações. Tem impactos tremendos. E continuar órfão, sem pai. Uma pergunta para a gente refletir, queridos. Você está perto de Jesus ou você recebeu Jesus? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele estava pertinho deles. Eles estavam perto de Jesus. Não receberam. É bom. Existe um hino que fala, né? Mais perto quero estar, não é isso? Do cantor cristão. Meu Deus, de ti. O quão perto precisamos estar? Aqueles caras ali daquela época estavam perto. Mas também estavam longe. Então eu digo, pelo texto também, você está perto ou recebeu Jesus? A melhor resposta é, eu recebi Jesus. Por isso que a gente vê isso no versículo 12. O milagre da adoção, queridos, é receber e crer. Aí você pode falar assim, eu estou cansado de saber. Eu sei, a gente está cansado de saber, mas não faz, não vive. A gente está pertinho. Está igual Nicodemos no capítulo 3 de João. Está perto. Aí não chegou aonde tinha que chegar. Não recebeu. Verso 12. Contudo, aos que o receberam,
E não é só receber. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui, queridos, está o coração do que a gente tem aprendido no dia de hoje. Receber não é ser favorável apenas, simpatizante. Tem religiões por aí com nome de igreja, com nome de um monte de coisa que dizem que Jesus é legal, que simpatizam com Jesus. Tem professores de universidade que ensinam a Bíblia e dizem até que Jesus falou coisas bonitas. Simpatizaram com Jesus. Receber não é simpatizar. Receber não é falar assim, ele gostou tanto de ir naquela igreja. Isso não é receber Jesus. Não é achar bonito. A gente acha as coisas de Deus às vezes tão bonitas, né? As coisas das igrejas e tal, tão lindo. A gente não tem nada contra. A gente apoia, incentiva. Receber, queridos, é muito mais do que isso. Receber é abrir a sua vida inteira e se render, entregar o seu coração, entregar o governo da sua vida a Jesus. É dizer, Cristo, eu não sou dono de mim mesmo. Jesus, eu não sou dono de mim. Eu me rendo, eu me entrego. Receber Jesus é olhar para aquele homem humilde, que veio como servo obediente do Senhor. Aquele homem que deveria e merecia toda uma glória, um palácio, o trono, a coroa, e ele veio como o homem mais humilde de todos, pobre. Isaías vai dizer que nele não havia formosura. Receber Jesus é olhar para o rei, é identificar o rei, mesmo que ele não esteja usando nenhuma coroa. É identificar o rei por quem ele é. É identificar o rei por causa da natureza dele divina. É entregar a vida para ele e dizer, sim, eu quero seguir um rei que hoje eu vejo, talvez, não estou vendo coroa, não estou vendo palácio, não estou vendo, queridos, ainda não estamos vendo coroa nem palácio, vocês percebem? Hebreus vai dizer que isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Ainda não estamos vendo coroa, não estamos vendo palácio, não estamos vendo uma carreata anunciando que o rei está vindo, não. Nós estamos vivendo essa realidade pela fé. Então, receber o rei é contrariar o que a gente está vendo. É contrariar o que a gente quer. A gente quer palácio, a gente quer um monte de coisa. É contrariar. É crer no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus não é apenas concordar. Crer no nome de Jesus, queridos, é confiar em quem Ele é, no que Ele fez, na autoridade dEle, e não na roupa, e não na aparência. É abraçar Jesus como Salvador e Senhor. Tem gente que quer o Salvador e não quer o Senhor. É confiar ao ponto de entregar a sua vida por inteiro. E isso inclui tudo na sua vida. Tudo. Tem gente aqui, eu falo até muito dos jovens, dos adolescentes, mas todos nós, tem gente que está fazendo planos, projetos 2026, vai arrebentar. Se você não trilhar dentro da agenda de Deus, não vai arrebentar, você vai se arrebentar. Tem gente que planejou, 2026 eu vou emagrecer. Não é verdade? Tem gente planejando, focado em emagrecer. Não sei não. Não posso te falar nada contigo. Mas tem gente que faz inúmeros planos. Tem gente que está colocando a esperança, a expectativa de que a sua vida vai dar certo, porque você vai fazer uma prova
vai passar nessa prova e vai ser bem sucedido, vai entrar no curso tal, no emprego tal. Tem gente que está colocando expectativa, vou falar um pouquinho para os mais velhos, no dinheiro que está guardando, nos investimentos para poder aposentar e ter uma vida tranquila. Tem gente que está colocando a sua expectativa em ser um bom cidadão. Eu vou pagar minhas contas, não vou fazer mal para ninguém. Vai dar tudo certo. Querido, sinceramente, num país como o Brasil, ser bom cidadão é péssimo. Sinceramente. Ser bom cidadão no Brasil, dá tudo errado. Era melhor ser todo mundo ladrão, que ia dar certo, ia ter unanimidade. País de ladrão? Ai, não fala assim, pastor. O Brasil é um país abençoado por Jesus. É, se tiver crente ali. Tem gente que está contando que vou fazer assim, aí colocou lá, desenhou, planejou, e fala assim, Deus, abençoa, hein? Porque, ó, eu tenho certeza que vai dar certo. Aí fala isso, fala, se Deus quiser, ainda termina, e Ele há de querer, não é verdade? E Ele há de querer. É melhor falar logo assim, se Deus queremos, né? Tá bom. Queridos, a gente está fazendo muito plano. E, na verdade, aqui o texto está dizendo que é preciso receber. É receber aquilo que vai te confrontar, vai te contrariar, vai contrariar a sua agenda. A minha agenda era fazer um monte de coisa, prova, concurso, guardar dinheiro, pagar conta, ser um bom cidadão, fazer tudo maravilhoso, que vai dar certo, meu irmão. Aí Deus vai lá e permite uma pandemia. Muito louca essa pandemia, sinceramente. Uma pandemia, metade doença, metade loucura das pessoas. E política no meio. E rapidamente, quando a gente viu, a gente não estava nem conseguindo entrar na igreja. De repente, caramba, e agora? A igreja fechou, tudo deu errado. O cara que contava com emprego, não existe mais emprego. Quem falava para você assim, faz concurso que vai dar certo. Nem concurso deu certo. Crer em Jesus é olhar para uma imagem que te contraria. Um rei que não tem coroa, um rei que não tem trono, um rei que não está bem vestido a princípio. Um rei que vai dizer para você largar tudo e segui-lo. E vai dizer assim, olha, sabe o que você vai ganhar? Morte. Aqui nesse mundo, morte. Mas vida eterna. E a gente fala que, não, eu vou te seguir. Porque a gente já está na igreja, pô. Eu vou te seguir, claro, eu te segui. No domingo você está seguindo, na segunda você já está confiando lá no trabalho, no concurso, na prova, na loucura que tu arrumou para confiar. Impressionante. Não, pastor, que veja bem, seguir Jesus, poxa, eu tenho que resolver a vida. O jovem conversando com Jesus falou que tinha que enterrar o pai, não era isso? E quem lembra a história, o pai não tinha morrido, parecia que ele tinha morrido. O pai não tinha morrido, eu tinha que viver uma sociedade ali com meu pai, ajudar meu pai, trabalhar com ele. Quando ele morrer, aí eu te sigo. A gente faz isso. Mas a gente quer cantar, sou filho de Deus. A gente quer que ele seja o nosso pai, que a gente tenha um lugar na mesa, que a gente esteja, né, todo mundo junto, como uma família. Só que precisa viver como filho de Deus. Como um filho de Deus deve viver. Fazendo planos. Confiando nos planos. Não, mas veja, não é errado fazer planos. Errado é confiar neles. Errado é confiar neles. Cuidado com as pegadinhas. Assim como a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro não é problema, nunca vai ser. O amor ao dinheiro, o amor na coisa errada. Então, a confiança na coisa errada também vai dar problema. Confiar no plano, no teu projeto, e toda semana está lá, sou filho de Deus, aleluia. Na segunda, às vezes nem na segunda, no domingo, saiu da igreja, já está, largou, já tira a roupa de filho, coloca a roupa de escravo de novo, e vai viver escravo da tua semana
da tua vida, da nossa vida medíocre, de um cidadão desse mundo, desse lugar que a gente vive. Achando que o Brasil vai melhorar, vai piorar, vai ter eleição, não sei o quê. Aí um acredita que vai vir um Messias, aí o Messias foi preso, e aí não tem Messias que resolva ali. Aí tem o outro que também, sinceramente, não vou nem falar. Eu não sei como é que Deus vai fazer para resolver esse problema do país. O nosso país está tão ruim que é melhor a gente nem se preocupar com o nosso país, se preocupar com a gente mesmo. E aí você acredita, começa, porque o Brasil, não sei o quê, Brasil, meu amigo. Brasil nem Copa do Mundo ganha mais no futebol. Eu vim de uma época que ganhava 2, 3, 4, toda hora era campeão. Nem isso ganha mais. Mas eu não estou falando isso para você desistir do seu país. Não, não é isso. É você entender que as coisas são passageiras. Que aquela certeza que você tem e aquela confiança que você coloca em alguma coisa, isso passa. Tem gente que está firmado numa profissão, porque de repente conseguiu uma profissão que esse mundo acha legal. É um bom advogado, sei lá, ganha dinheiro com isso. Ou não, porque tem uns que sofrem. Aí você é um grande empresário, um grande médico da área da saúde, e está confiando nisso. O que adianta? Resolver a vida 80 anos. Se você viveu 80 anos, resolvi. E está cantando todo domingo, sou filho de Deus. E durante a semana sou escravo dessa vida aqui. Confiando nisso tudo aqui. Não é filho de Deus. Filho de Deus não é assim. Filho de Deus não faz isso. E é isso que eu queria ver aqui com você. O texto disse que os que receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Houve ali uma ação judicial que deu direito. Aqui há um destaque para a justificação, ainda que não esteja declaradamente escrito justificação. Deus declara essa pessoa justa, a gente aprendeu isso. E agora ela passa a ter um direito que ela não tinha, porque agora ela tem um novo status na realidade espiritual diante de Deus. Ela não tem mais a culpa, a condenação sobre ela, que já foi paga por Jesus, o Filho unigênito, e que também é primogênito, porque viriam os irmãos, e os irmãos são aqueles que creram, que receberam. São os outros filhos que seriam adotados. Por isso a adoção deu-lhes o direito de serem filhos. Deus, querido, te recebe como um filho. E a gente quer que Deus seja nosso Pai. E olhe lá, quando a gente vai na igreja no domingo. Ele é nosso Pai só lá. Lá eu tenho um lugar, a mesa. Mas a minha mesa que importa é a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Que eu vou vivendo de qualquer jeito. E vou me emburacando um monte de coisa achando que vai dar certo. Deus, querido, não faz de você apenas um perdoado, Ele faz de você um filho. Veja, um filho. E sabe, um filho não vive de migalhas. E a gente quer voltar para a migalha. A gente recebe a bênção, o direito de ser filho do melhor pai do mundo. Filho de Deus. E a gente, antes do domingo acabar, a gente já está comendo a migalha desse mundo. Contando moedinha para dizer que vai viver melhor essa semana. É terrível. A gente precisa entender a realidade de ser filho de Deus. E não é ser pessoas que comemoram como grandes torcedores de um time, quando faz um gol e grita. A gente viu um jogo aí, teve um time que ganhou, ainda bem que foi o meu. Então, a gente comemora. Gente, já passou a minha alegria daquele gol, daquela vitória. Já acabou. Tem gente que está matando por causa de time, inclusive. Ou morrendo por causa de time. E a gente, quando menos percebe, a gente é sendo seduzido. O cheiro da escravidão passa no nosso nariz. A gente sente o cheiro, a gente vai atrás. E a gente fala que é filho de Deus.
Eu queria mostrar uma coisa em Romanos para você. Pode passar que vai aparecer Romanos. Veja, Romanos 8. Pode passar, eu vou voltar já já. Romanos 8, 14 a 17. Diz assim. Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só aí. Aqui já mostra que precisa ter uma atitude, uma vida condizente com a natureza de Deus. Agora volta. Porque se você vê lá no verso 13 de João 1, a origem da nossa filiação está em Deus. Está em Deus. O texto vai dizer, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou seja, não havia nenhum homem que quisesse se tornar filho de Deus ou dar condições de alguém se tornar filho de Deus, não haveria condições. E existe um ditado muito equivocado, dito por aí, que afinal de contas todos somos filhos de Deus. Não somos, não são todos que são. São os que receberam, os que creram. E aqui diz que não nasceram da descendência natural. O que me coloca numa situação muito perigosa. Porque eu preciso resolver a minha situação com o meu Deus. E ainda assim, como pai, que tenho 2 filhos, tenho que ajudar meus filhos a resolverem a sua situação. O fato de eu ser eventualmente filho de Deus, não vai garantir que um filho meu seja filho de Deus. Diz o texto que essas pessoas que são agora filhas de Deus, que têm o direito de se tornar filhas de Deus, que creram e receberam, essas pessoas, elas se tornaram, então, tiveram esse acesso a mudar essa sua realidade de filiação, porque foi a vontade do próprio Deus. Elas nasceram de Deus, nasceram de novo. Tudo novo precisa nascer de novo. Aí você fala assim, pastor, já nasci de novo. Sei de nada. Eu não sei de nada. Quem tem que saber é você. Eu não sei de você. E se alguém falar que sabe, do outro está errado. Porque a Bíblia não nos dá condições de saber de ninguém. A Bíblia dá assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Você tem uma ideia, provavelmente, a gente vai confiando de maneira assim, bem abrangente. Agora, esse texto de Romanos, que a gente já iniciou, vai mostrar que é preciso ter características. E além de características, a certeza é interna. Ela não é externa. O texto que eu li então de Romanos, retornando. Guiados pelo Espírito de Deus. Esses que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o verso 15 vai dizer, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer. Então a pessoa diz que é filho de Deus, não está sendo guiada pelo Espírito. Paulo está dizendo que tem que ser guiado pelo Espírito. E aí diz, vocês não receberam um espírito que os escravize. Para novamente temer, ter medo. Receberam, ele diz assim, mas receberam o Espírito, que é o Espírito de Deus, que os adota como filhos. Está aqui. E é por meio desse Espírito, diz o texto aqui, por meio do qual clamamos. Aí aqui, a ideia aqui é de intimidade. Abba, Pai. Papai, paizinho, é uma declaração de intimidade. Ou seja, o Espírito produz algo na gente que a gente agora tem acesso a Deus com essa intimidade. Não é uma intimidade exterior, infantilizada, femininizada até muitas vezes, considerando homens. Não, é uma intimidade real. É meu pai. Como é que eu falo com meu pai? Com respeito, com temor, com gratidão, com amor e com proximidade, com intimidade, E tem gente que está achando que está filho de Deus. Não consegue colocar Deus na tua vida, conversar com Deus, perguntar para Deus, mostrar o teu plano. Deus, assim, eu pensei assim, mas
né? Igual Jesus falou de certa forma, né? Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não, a gente está nem aí. A gente não está nem aí. E aí o verso 16 vai mostrar a certeza. Que quem tem que ter é você. Eu não posso ter essa certeza por você. Você não pode ter essa certeza por mim. Eu não posso ter essa certeza pelo meu filho, pela minha filha. Nem eles podem ter a certeza por mim. O texto diz aqui, 16, o próprio Espírito de Deus, aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito, aí é o nosso, que somos filhos de Deus. E eu pergunto, tem Espírito de Deus aí testemunhando em você de que você é filho de Deus? Porque veja, retorne, é preciso ser guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Aí você está indo para tudo quanto é direção. Nenhuma delas o Espírito aprova. Está sendo guiado pelo Espírito. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize. Verso 15. Ou seja, então está vivendo como escravo. Pelo Espírito a gente tem intimidade, chama o nosso Deus de pai, de paizinho, de papai. E o Espírito de Deus confirma que a gente é filho dele. E aí Paulo conclui esse trecho assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Olha que bênção, ser filho é ser herdeiro. Agora veja, que eu falei no início, o verbo que já passou pela morte, ressuscitou, ele reina. A palavra de Deus diz que ele reina. Mas o reino dele ainda é, de alguma forma, invisível. Espiritual. Eu não vejo coroa nem trono hoje. Então, ser herdeiro de algo invisível ainda. De algo que não parece ser muito agradável para esse mundo aí, para quem faz planos para esse mundo. Ser herdeiro, ser filho de Deus, é ser rico de forma espiritual, mesmo que seja pobre nesse mundo. Mas tem gente querendo ser rico aqui, e trocando a sua filiação, abandonando, porque o que vale é aqui, 5 minutos de prazer, 80 anos de vida bem abastada que seja. O que é 80 anos de vida? O que são 80 anos comparados com a eternidade na presença de Deus ou não? A mensagem é a mesma sempre. O que você está fazendo aí se você tinha que estar aqui? O que você está fazendo fora da casa de Deus se você tinha que estar na casa do Pai? Volta para casa. Volta para casa. Ah, mas é porque a igreja, não sei o quê, o pastor, fulano, eu gostava, agora eu não gosto. Ninguém está te perguntando nada. Só estamos te avisando. Está na casa errada. Está escravo. Está preso. Achando que vai dar certo. Está tão escravo que está achando, convencido que vai dar certo. Quando eu preparei esse sermão, estudando, eu achei que eu ia trazer uma palavra assim de confiança, de que você é filho de Deus, fique tranquilo, vença a ansiedade, os medos e não sei o quê. E de repente, quando eu fui me aprofundando no texto, é preciso viver como filho de Deus, agir como filho de Deus, seguir, caminhar diante de uma realidade que é totalmente diferente do que esse mundo propõe. É confiar, é crer num rei que não tem coroa visível, não tem palácio. Eu sou filho de um rei, é quase que ser um louco dizer, eu sou filho do rei. E ninguém vê majestade nenhuma. Porque é pela fé. E a gente fala que crê, que não, eu creio, eu estou firme com Deus. Não é verdade. Sinceramente, não é verdade. Quando a tua semana começa, fica claro que não. Claro que não.
quando a gente pisca, a gente está confiando em qualquer outro rei, qualquer outro pai, procurando um outro pai para qualquer coisa. Porque pai sem herança, sem casa, não vejo nada, não tem uma moradia, não tem uma mesa para eu sentar. Isso não é pai. Viver pela fé é um desafio, querido. É um desafio. Adolescente. Imagina você falar que é filho de Deus, confia em Deus, e começar a dar uma de maluco lá na escola. Falar que teu pai é rico, tu não consegue ter nenhum chinelo direito, com tênis direito. Aí tu vê um monte de gente de verdade aí fora, aí rica, sei lá o que eles são, e você que é rico. E falar que a verdadeira riqueza é invisível. E começar a falar para as pessoas que vale a pena abandonar a riqueza palpável e que está na frente delas, assim, ó, na mão, abandone isso para uma riqueza invisível pela fé. Vai dar certo falar isso com esses adolescentes aí? Eles vão te achar maluco. Mas essa é a realidade. Esta é a realidade de ser filho de Deus. Ser filho de Deus é quando Deus te chama para uma obra. E o mundo te chama para um projeto até excelente, financeiramente, profissionalmente. E aí você escolhe a obra de Deus. E não diz, e não aceita o convite que o mundo propôs. Não há nada de errado receber um convite legal, mas é mais importante ouvir o que Deus está falando. E Deus tem chamado muitas pessoas, chamou gente aqui, ó, há muito tempo para largar tudo. Largar tudo. Conheço muitas histórias. Para largar tudo, largar carreira, profissão, um monte de coisa. Abraçar um monte de troço. Querendo se garantir, se resolver. Resolver o quê? Não muita coisa. Não muita coisa. E o texto termina assim, 17. Somos herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Aí diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que de fato Cristo é o primogênito, é o primeiro. Então é com Cristo. E aí ele diz, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem gente que lê esse texto, fala que participa do sofrimento. Querido, a gente chama para ajudar um trabalho na igreja, o cara não aparece. Não aparece. Te pede para carregar uma cadeira no retiro, não aconteceu, é só um exemplo. Pede para carregar uma cadeira no retiro, não carrega. Aliás, precisa pedir? Eu não sabia. Sabia o quê? Está escrito aqui. Participar do sofrimento. Paulo está falando assim, 17, de novo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Essa parte é boa, legal. Pode parecer loucura para o pessoal e ninguém vê. É espiritual, amém. Mas eu consigo crer nisso, beleza. Aí vem, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se de fato, Paulo coloca em dúvida. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. É óbvio que a gente está falando aqui de entregar a vida para Jesus, mas entregar a vida para Jesus, querido, é como foi falado pelo pastor Mateus aqui, não é um culto agradável, um retiro emocionante, que você chora, vai lá na frente. E como eu costumo falar sempre para os jovens, chora tanto, sai meleca, não sei o que, fica ali todo sujo, todo, entreguei. E aí quando precisa sofrer, como Jesus sofre, ou seja, Jesus diz, quem quiser vir após mim, o que ele falou? Negue-se a si mesmo e o quê? E siga-me. E aí? Aí chega nessa hora, eu não quero. Eu sou filho de... Não quero. Só quero filho de Deus. Mas calma aí. Paulo está falando que o filho de Deus participa do sofrimento. E a gente está disputando... Não está errado, mas entenda a nossa mente. Como a gente quer conforto. A gente está disputando conforto nesse lugar. Eu quero é conforto. Claro, a gente pagou, está certo. A gente quer conforto. Mas a vida do crente é sofrimento. É a luta. É participar do sofrimento de Jesus. É seguir Jesus. É ser como Jesus. Porque seguir Jesus é ser como Ele. E ser como Ele ofende esse mundo. Ser como Ele é dizer assim...
concurso público que se exploda, faculdade que se exploda. Não estou dizendo para você abandonar estudo, nada disso. Eu não confio nisso. A minha vida não está firmada nisso. Tem gente que está com a expectativa, só serei feliz se eu casar. Eu sou casamenteiro, me procure, eu ajudo. Não tem problema. Mas não vai ser feliz porque casou. Casando ou não casando, vai ter tribulação, porque é tribulação o tempo inteiro, todo dia. E o cônjuge também é um atribulado. Sempre será. Que é um pecador, você está casando com um pecador, que vai dizer sim para você, mas ele está mentindo, porque ele é um pecador. Ele diz sim no altar, mas é um mentiroso. Tem um livro que fala isso, né? Quando pecadores dizem sim, que ensina a gente a entender sobre casamento dessa perspectiva. A não colocar expectativa no príncipe, na princesa, ou seja lá no que for. Tem gente que está com essa expectativa, tem gente que está com sonho. Problema nenhum sonhar. O problema é que você está colocando a tua expectativa, a tua felicidade. Só serei feliz se tiver um filho. Tem uma personagem na Bíblia que disse assim: dá-me filhos se não morro. Sabe o que aconteceu com ela? Deus deu o filho e ela morreu. Enquanto ela não tinha filho, ela estava viva. Ela orou: dá-me filho se não morro. Deus deu e ela morreu. Por que você acha que Deus deixou essa história registrada? Porque nós não dependemos de filhos para ser felizes, casamento, etc. Projetos. Tem gente aqui que está entristecido, talvez. Eu entendo. Há momentos de tristeza, porque um relacionamento foi rompido. Pode ser que dê para resolver, voltar, tudo bem, reatar. Mas tua vida não vai acabar por causa disso. Estamos participando do sofrimento de Cristo. É assim mesmo. Se somos filhos, participamos. Nesse texto a gente vê 3 implicações claras. Filhos não vivem dominados pelo medo. Filhos clamam: Abba, Pai. E como Deus é Pai, a igreja é família. São 3 implicações aqui. Repito. Não seja dominado pelo medo. Ele diz assim: não receber o espírito de escravidão. Está querendo ser escravo de novo. Não seja dominado pelo medo, não fuja. Não queira ser escravo. Clame: Abba, Pai. Você tem intimidade, você tem um pai. E você tem uma família. A adoção muda o nosso relacionamento. Jesus, em um determinado momento, ele estava fazendo a obra de Deus. E ali, procuraram ele, os parentes dele. O texto vai dizer sua mãe e seus irmãos. Há uma certa discussão se era só isso, ou se era, talvez, primos, eu não sei. Mas eram os familiares de Jesus. Eles estavam com vergonha de Jesus. Eles estavam com medo que Jesus estava envergonhando o nome da família. E eles queriam rapidamente acessar Jesus para tirá-lo de cena, tirá-lo do público, para que ele parasse de fazer vergonha para a família. Aí os discípulos rapidamente falaram com Jesus: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus disse o quê? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que fazem a vontade do meu Pai. Até isso. Família. Às vezes é entender que aquela pessoa que não tem sangue biológico é teu irmão, porque tem um sangue poderoso, o sangue de Jesus. Você não está sozinho. Você tem um pai. Você tem irmãos. Você tem uma família. Você tem um lugar à mesa. Mas o problema é que quanto mais eu lia sobre isso, ter um lugar à mesa, ter família, ter um pai, eu ficava desesperado lendo, porque eu ia percebendo que a gente não quer isso. Eu quero até ter tudo isso, desde que seja do meu jeito. Eu quero ter tudo isso, desde que não seja Deus. Eu quero ter tudo isso, desde que não seja do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus é invisível, é pela fé. Porque eu olho para o irmão da igreja, ele é terrível. Eu não tenho paciência com ele. E o pessoal lá fora é agradável, é legal.
O plano que Deus parece mostrar para mim é um plano de sofrimento, de desafio, de luta. Eu não quero. Eu quero tranquilidade no espaço Carapiá. Êxodo 4:22 vai dizer assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus aqui sempre mostra que sempre teve um plano de conduzir um povo, mas não é apenas um povo, de um povo, uma família, são filhos. E hoje, queridos, em Cristo, a nossa filiação, ela está devidamente aprofundada, não é apenas pertencimento externo. Tem gente que está se apegando a pertencer externamente. Faço parte de um grupo de pessoas legal, faço parte de uma família legal da minha casa e tal. Faço parte de alguma coisa, todo mundo quer pertencer, isso é externo. O que é interno é o que Deus faz. Ele transforma a tua vida, Ele te ressuscita, Ele faz novas todas as coisas. Ele te transforma e faz você uma nova criatura, e te dá um pai, de verdade, Ele é o pai. Tem gente que tem dificuldade de entender o que é ter um pai perfeito, porque teve experiências terríveis com um pai imperfeito, terreno. Esquece isso. Não fique apegado à escravidão imperfeita, terrena que você viveu. Apegue-se pela fé no verdadeiro pai. É relação de aliança. Deus tem uma aliança comigo e com você, é acesso, Ele te dá acesso, é herança, você é rico. É segurança, nada temerei. Não precisa temer. Tem gente que está com medo que vai ser de mim. Que vai ser de mim se der tudo errado na minha prova, no meu concurso, na minha família, se eu não casar, se eu casar, se eu resolver, se eu não resolver. Tem gente que casou, tem gente que descasou. E está todo mundo preocupado. Para com isso. Não ande ansioso pelo que comer, pelo que vestir, pois que primeiro o reino de Deus é sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Larga logo. Larga esse controle. Está querendo controlar a sua vida. Está querendo segurar, se agarrar, se segurando. Não. Solta. Quem está controlando é Deus. Quem está guiando é Deus. Aqui o texto que nós lemos diz que pessoas que são filhas de Deus são guiadas pelo Espírito. E você está querendo guiar o Espírito. Guiar Deus. Queridos, Deus não nos salva para nos deixar soltos, desconectados. Ele nos salvou, mas Ele nos ligou a Ele. Nós pertencemos a Ele. Ele nos coloca para dentro da sua casa. Éramos lixo imundo. Ele nos limpou, nos purificou, nos ressuscitou e nos chamou de filho. Vem, você é meu filho. Você é meu filho. Ele te colocou para dentro da tua casa, para a casa dele. Imagina você agora ter que colocar uma pessoa terrível, fedorenta, horrorosa, e aí você cuidar dela e trazer para dentro da sua casa. E depois dizer, você vai ser meu filho. É isso que Deus fez por nós e muito mais. Ele nos colocou para dentro de uma aliança, dentro da sua própria família. Então a gente precisa tomar algumas atitudes. Primeiro, não viva como órfão. Chega, está vivendo como órfão. Chega, você não é órfão. Ou então você fale sinceramente, olha, eu não sou filho de Deus, eu sou órfão mesmo, estou totalmente errado, preciso de ajuda. A gente vai te ajudar. Agora não viva como órfão. Você pode ser crente e ainda viver se comparando com seus irmãos, isso é ser órfão. Comparando a ele, tenho ou não tenho, poxa Deus, eu queria, não sei o quê. Para com isso. Você pode viver sendo crente, dizendo, nutrindo autopiedade, poxa vida, eu sou o mais miserável que sofre nesse mundo, porque Deus não me deu assim igual os outros, eu sou o pior que Deus me deu, poxa, Deus fica reclamando. Tem gente que diz que é crente e está manifestando carência de muitas coisas. Gente, as pessoas estão carentes. Quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu percebo, elas estão carentes. Mas estão buscando saciar essa carência na coisa errada. Não vai saciar, resolver nada. A verdadeira carência nossa é do Pai. E Ele já disse, vem filho, vem para casa. Vem para casa.
Só que a gente está querendo outra coisa. E está dizendo que é crente. Tem gente que está dizendo que é crente e vive se isolando dos irmãos. Deus nos chamou não para o isolamento. Deus nos chamou para viver como família. E tem gente que diz que é crente e tem medo de gente. Jesus amou gente. Deus amou gente. Quem é filho de Deus tem que amar gente. Sabendo que não vale nada. Porque você também não valia. Troque as obras por relacionamento. Querido, tem gente que está querendo fazer muito. Fazer muita coisa. Escravo obedece. A pessoa, ela ainda está na ideia da escravidão. Aí ela obedece para tentar ser aceita. Não vai dar certo. O escravo obedece para ser aceito. Agora o filho, quem é filho, obedece porque foi aceito. Você obedece para ser aceito? Você está tentando ganhar alguma coisa? Então você é escravo. Agora filho, já foi aceito. E obedece por isso. Confia. O pai aponta um caminho que parece perigoso. Vai por ali. Mas eu estou com você. Aí o filho confia e vai. Quem fez isso com a perfeição? O Filho de Deus, Jesus. E é o que a gente tem que fazer também. O pai está falando, faça assim. Parece perigoso, parece sofrido. Não vou te enganar mesmo, não. É mais ou menos isso. Mas eu vou cuidar de você. Se você é filho, você vai. Porque o Filho de Deus foi. E eu queria encorajar você hoje a fazer um ato de fé e de família. Hoje, agora. A gente vai ter o luau, a gente vai ter algumas coisas ainda. Eu queria que você hoje perdoasse alguém. Alguém que está aqui ou não, perdoasse. Você tem alguém para perdoar? Eu queria que você, até se pudesse aqui, se for daqui, procurasse alguém. Se não for daqui, liga para ela. Fale com esse alguém. Eu queria que você também orasse com alguém. Chamasse para orar. É teu irmão. Eu queria que você, hoje ainda, servisse o seu irmão. Aí você está assim, como que eu vou servir meu irmão? Não deve estar sabendo fazer. Deve estar mal acostumado a não fazer. Não sabe nem por onde começar. Deus vai te esclarecer. Sirva seu irmão. Então vamos mais uma vez. Eu anotei aqui para a gente não esquecer. Perdoe alguém hoje. Procure alguém hoje. Ore com alguém hoje. E sirva alguém hoje. Se você entendeu que é filho de Deus e tem uma família, faz parte da família de Deus, você vai fazer isso. Porque, querido, adoção sem comunhão, adoção sem envolvimento com outras pessoas, sem família, é uma contradição. Não existe. E por último, substitua o falso controle por confiança. Comecei falando disso, termino falando disso. Filho não controla tudo. Filho não controla o pai. O filho confia no pai. Descansa no amor e no poder que esse pai tem. Quando eu era pequeno, meu pai está aqui. Quando eu era pequeno, eu achava que meu pai era um herói, né? Um super-herói. Pergunta, meu filho faz isso comigo. Ele pergunta, papai, você consegue fazer isso? Eu acho que não. A gente, como criança, precisa de segurança. E a gente, ingênuo, confia. E tem que confiar mesmo. Agora você vê, a gente cresce e vê que não é nada disso. Que todo mundo é frágil. Todo mundo é frágil. Mas essa é a realidade. Você tem um pai que realmente protege. Você tem um pai que realmente cuida de você. E ele aponta o caminho para você. Se você fazia quando era criança, você pode fazer agora com Deus. Fiz até lembrar de uma música que eu não vou cantar, mas que diz assim, quero ser como criança.
Lembra dessa música? Pessoal da velha guarda aí. Pode cantar então, tá cantando? Ah. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, ou seja, de querer assumir o controle. Torno-me independente de simplesmente crer. Perceberam? A gente está querendo crescer e ser independente, quando a gente deve voltar como criança. Jesus disse que é preciso ser criança para herdar o reino dos céus. É preciso voltar e confiar no Pai. Deus não te trouxe aqui só para te emocionar, querido. Deus não te trouxe aqui só para te acolher e você se sentir fazendo parte de algo. Deus te trouxe aqui para te transformar, de fato, num filho de Deus que vive como filho de Deus. O evangelho, querido, não é Deus dizendo, tenta de novo e me prova. É o contrário. O evangelho é Deus dizendo, vem para casa. Só isso, vem para casa. Volta para casa. Em Cristo, querido, você não é apenas perdoado, você tem um Pai. E esse Pai te adota e tudo novo acontece na sua vida. Você tem uma nova identidade. Preciso entender isso. Tem pessoas que não sabem quem são. E acham que são, que não são. E querem ser outra coisa que também não serão. Você tem uma nova identidade. Você tem um novo lar. Você tem uma nova família. Você tem segurança. Uma nova realidade que te dá segurança. Você tem uma realidade de intimidade. Totalmente diferente do que você pode imaginar. Você tem uma esperança nova, renovada. Uma palavra para você que ouviu isso aqui, aguentou e não dormiu. Essa palavra é para você que está percebendo que não tem pai. Está percebendo que tu não é filho. Está percebendo que tu não é de Deus ainda. Em outras palavras, a gente diz numa linguagem mais comum que você não é crente. Se você está percebendo isso, hoje é o dia de entregar sua vida para Jesus. Hoje é o dia de dizer, eu preciso de um pai. Eu quero um pai. Se tem essa possibilidade de ter um pai, eu quero um pai. É preciso crer, receber o verbo Jesus e crer nele. Crer no nome dele. Arrependa-se. Não dá. Algumas pessoas a gente olha, a gente vê aqui em outros lugares, são sempre as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Até quando? E quando a gente vai para um lugar diferente, que são outras pessoas, elas são iguaizinhas às outras, que a gente estava falando. Entrega sua vida para Jesus agora. Não deixa nem para a hora do luau. É agora. Ah, eu tenho vergonha. Faz parte da vida, do sofrimento humano, passar por algumas vergonhas. Eu não vou dizer que não é vergonhoso. Pode ser que seja. Para você. Para mim não é mais. E aí? Vai deixar de desfrutar de uma família, de um pai perfeito, de uma herança, porque eu estou com vergonha? O que vão pensar de mim? Meu irmão, o que Deus pensa de você? Tem gente preocupada com o que vão pensar. Deus pensa algo de você. O que Ele pensa de você? Volta para casa. O que o Espírito fala? Volta para casa. Não é volta para a primeira igreja batista de Campo Grande. Tem inúmeras igrejas, você escolhe. Mas volta para a casa do Pai.
Não bota a culpa na igreja. Não bota a culpa no ser humano. Só se for você mesmo. Porque fulano me machucou. É lógico. Está vivo, respirando. Vai pecar, todo mundo pecador. Tu queria o quê? Que ele te salvasse? Que ele cuidasse de você? Que fizesse um carinho em você? Expectativa errada. Quem vai cuidar de você é o pai que fala: volta para casa. Quem tem um pai desse tamanho não tem mais medo de nada, não tem vergonha. É como eu costumo dizer brincando pro pessoal: crente é sem vergonha, literalmente sem vergonha, não tem vergonha. Uma palavra para você que é crente, que acha assim: pô, graças a Deus que eu sou crente, não tenho problema com isso. Eu já vi alguém orando assim na Bíblia. Alguém falando assim: ainda bem que eu não sou como esse cara aí, ó. Ainda bem que eu já estou com tudo resolvido na minha vida. A vida eterna, querido, é conhecer a Deus por meio de Jesus. Talvez você esteja indo bem com isso, mas eu queria que você entendesse uma coisa: você também precisa entregar sua vida a Jesus. Como assim, pastor? Eu já entreguei. Não entregou. Porque essa entrega não é no dia que você vai lá na frente só. É todo dia. E todo dia você troca Jesus por outras coisas. Todo dia você diz que pertence a Jesus e abraça todas as coisas, menos Jesus. Desde as coisas mais secretas que só você sabe com Deus, há coisas que todo mundo vê e você não tem nem vergonha de esconder. Até conta para mim como se fosse uma coisa boa e eu fico assim: ué, ele está pedindo ajuda? Não, ele está querendo até que eu orasse para agradecer, como se fosse uma benção. Eu fico: caramba, que loucura é essa? Deus está chamando a gente para entregar a nossa vida para Jesus. O Pai está falando: volta para casa. Talvez você já tenha recebido Jesus, mas tem vivido como se fosse escravo. Talvez seja isso o teu problema. Por que a gente tem essa tendência a voltar para o vômito? Por que a gente volta para a coisa errada? Por que a gente quer controlar o que a gente disse que já entregou para Deus? Hoje o Pai te chama: abandone a mentalidade de escravo, volte a viver como filho. Filho ama e também é amado. Olha que bênção. Filho é ensinado e também obedece. Filho é ajudado e é formado pelo Pai. Filho confia e se entrega por inteiro a esse Pai. Se isso que eu falei não se aplica a você, então você precisa voltar para casa. Você precisa de um pai. Eu quero fazer 2 orações. Uma para você que entende que não é crente, e outra para você que está vivendo como escravo, ainda que seja um filho. E eu vou orar assim: Senhor, se você ora comigo, ora assim: Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu não posso me transformar num filho, mas o Senhor pode. E pela tua palavra aqui diz que aqueles que creram e receberam o teu filho, Senhor, eu também creio e recebo. Perdoa-me, Senhor. Salva-me, adota-me. E agora eu faço uma segunda oração. A oração do filho que está querendo viver como escravo. Pai, pelo nome de Jesus, eu quero voltar para casa. Cura meu coração teimoso de escravo. Me ensina, Pai, a viver como um filho. A confiar. A me entregar. A expressar todas as características que um filho tem que ter. Pai, eu quero voltar para casa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar. E
eu vou dar essa oportunidade. Se você fez essa oração, uma das duas, sinceramente, não sei como é que a gente vai fazer não. Vai te dar um jeito. Você vem aqui que eu vou orar com você. Vem pra cá, vem pra cá. Porque tem gente aqui que está fazendo essa oração agora. Se você quer voltar para a casa do Pai, você está na igreja, está na casa do Pai, mas está vivendo como escravo, precisa consertar, precisa corrigir. Volta para a casa do Pai, vem, vamos orar juntos. Vamos colocar isso diante de Deus. Talvez você não tenha tido um momento de receber Jesus, e hoje você quer receber, você crê. Venha entregar sua vida para Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto cantamos, eu convido você, não tenha vergonha, não tenha preocupação, medo do que vão falar, o que vão dizer. Você tem que estar preocupado com o que Deus diz sobre você, o que Deus pensa a respeito de você. Não olhe para ninguém, olhe para Deus. Volte para a casa do Pai agora. Você está longe, já ficou mais do que claro que você está longe. Entregue sua vida para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Eu convido você a vir aqui à frente. Não deixe nada te impedir. Não deixe o cansaço te impedir. Não deixe a distração te impedir. Entregue a vida para Jesus. Venha aqui à frente. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alto e venha até Jesus. Vamos orar. Vamos nos entregar a Jesus. Enquanto cantamos, venha aqui à frente. Entregue sua vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entregue-se a Jesus. Mais alguém? Vem. Vem. Vem logo. Vem. O Pai está chamando. Vem. Entregue-se a Jesus. Você quer um Pai. Liderança, vem orar. Entrega a sua vida para Jesus. Entrego meu viver. Fala para Ele, Pai. Amor a ti, meu rei. Tem misericórdia de mim, Pai. Sonhos rendo a ti. E meus Pode vir. direitos Você colocou a confiança na coisa errada. Você colocou expectativa naquilo que perece, naquilo que morre. É preciso colocar a esperança naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. O que eu combinei com vocês? Hoje você vai fazer o quê? Perdoar alguém, procurar alguém, orar com alguém, servir alguém. Se somos filhos de Deus, temos que fazer essas coisas hoje, amém? E eu quero dar a última oportunidade que eu vou orar. Vou chamar o pastor Mateus aqui para me ajudar. Falei muito. Pastor Mateus vai orar aqui por esse grupo aqui. Tem mais alguém que quer receber essa oração? Tem mais alguém que quer voltar para casa? Tem mais alguém que quer mudar a mentalidade? Eu não sou escravo, eu sou filho. Tem mais alguém? A hora é agora. Vem aqui. Mais 10 segundos, vem aqui.
Nós vamos orar por você. Vem aqui. Venha. Entrega a sua vida para Jesus. Tem alguém que está sentindo, que está sendo chamado por Deus para uma obra, para um ministério. Venha. É agora. Não deixa para o final do retiro, não tem nada a ver. Não sei nem se vai ter final de retiro. Jesus volta amanhã. Ah, eu vou deixar para o luau. Não sei nem se vai ter luau. Está todo mundo morto. Vem logo. Tem mais gente para vir. Liderança orando. Liderança juntando aqui, orando. Pode chegar mais para frente. Pode chegar. Tá vindo gente. Continua orando. Igreja ora. Povo ora. Ora, intercede. Cadeias estão sendo quebradas nesse lugar. Grilhões estão sendo rompidos. Escamas dos olhos estão caindo. Tampões de ouvidos estão sendo arrancados. Mortos estão sendo ressuscitados. Você começou essa noite assim: o que vai ser de hoje? O que vai ser do que vão cantar? O que vai ser que esse pastor vai chegar aonde com essa pregação? Eu não sei onde eu cheguei, mas o Pai te chamou, volta para casa. Mais alguém? Vamos orar, pastor, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Muitos de nós tivemos histórias terríveis com os nossos pais, com autoridades, com pessoas a quem devíamos confiar, mas que falharam conosco, porque eram falhos como nós. Mas nessa noite o Senhor nos revela pela Tua palavra o privilégio de sermos feitos filhos de Deus pela fé. E se o Senhor é o nosso Pai, se o Senhor Todo-Poderoso, Onisciente, Criador dos céus e da terra é o nosso Pai, não há nenhum motivo mais para termos medo, ó Pai. Por isso nós apresentamos essas pessoas na Tua presença. Sabemos que tudo aquilo que consagramos ao Senhor, como disse Jesus, aquilo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém os arrebatará de suas mãos, ó Pai. Pai querido, agora toma cada uma dessas vidas aqui em suas mãos. Toma-os como eles estão, como o Senhor nos garante, aceitando como eles estão, para que sejam trabalhados pelo Teu Espírito Santo. E trabalhados pelo Teu Espírito Santo, possamos ser novamente transformados à imagem do projeto original para a vida de cada um deles. Projeto esse maculado pelos próprios pecados, projeto esses impedidos e maculados pelas ofensas de outros. Nesta noite, ó Pai, nós repreendemos toda maldição lançada sobre a vida deles, sobre toda palavra contrária, ó Pai, toda ofensa que tentou impedi-los de desfrutar de sua vontade boa, perfeita e agradável. Nessa noite eles estão se apresentando no seu altar como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Nessa noite eles decidiram não se conformar com esse mundo, para que eles possam experimentar a sua vontade boa, perfeita e agradável. Sabemos, ó Pai, que não é do dia para a noite. Sabemos que é um processo de cura, de libertação, de transformação. Por isso nós te pedimos também, Espírito Santo de Deus, dê a cada um deles o dom da perseverança, para que eles desfrutem todo o projeto do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera neles. Pois nós temos confiança plena que aquele que começa uma boa obra hoje é fiel e poderoso para completar, e que através da vida de cada um deles, quando o Senhor os restaurar a sua sorte, muitos outros venham a ver e glorificar o nome do Senhor. Que através da vida de cada um desses jovens que estão aqui, muitas pessoas venham dar graças a Deus, mas começa agora na vida deles, começa agora curando, começa agora limpando, começa agora restaurando, renovando, tudo novo na vida de cada um deles, tudo novo, uma nova perspectiva, um novo propósito, um novo intento,
uma nova motivação, para que o seu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Nós te agradecemos, ó Pai, pela fé, pois nós temos certeza que o Senhor irá fazer muito mais do que os nossos olhos podem contemplar nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso. Esse encontro não foi marcado pelo pastor Henri, esse encontro não foi marcado pelo DNA, esse encontro nasceu no seu coração. E nós estamos aqui porque o Senhor queria que estivéssemos aqui, porque o Senhor nos elegeu, nos justificou, nos amou como seus filhos. Completa a obra na vida de cada um deles e glorifica o nome do teu Filho Jesus. É o que te pedimos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. E Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Podemos voltar para o nosso lugar, podemos nos assentar, vamos concluir. Temos alguns recados e temos também uns achados e perdidos. Vou me despedir do pessoal do vídeo, valeu, nossa audiência.